Opa, tudo bem com você? Vamos para a nossa aula. A gente vai falar hoje de candlestick, tá? O candlestick, que é uma técnica milenar, tá? Foi desenvolvida no século XVIII e é utilizada até hoje para nossas tomadas e referências de decisões. Vamos lá, então, sem mais delongas. Primeiramente, né, a gente vai dividir candlestick em 3 tipos de leitura. Primeiro a gente vai estar vendo o básico, a gente conhecendo como que é a estrutura de um candle, a anatomia do candle. A segunda parte, a gente vai entender as 3 regras principais que a gente pode estar utilizando dentro dos candles. E a terceira, a gente vai ver como que a gente pode refinar, ter uma leitura um pouco mais avançada, juntando todos os conceitos, né, desde da base até o avançado que a gente vai estar vendo. Então vamos começar com o básico dos candlesticks. Vamos lá. Candles. Então a gente tem 2 tipos de candle, né? Na anatomia dos candles. A gente tem um candle positivo e a gente tem um candle negativo. Onde eles podem ser vermelho e verde, ou pode ser branco e preto, tá? O mais padrão universal é o branco e o preto, tá? Que seria algo assim. Deixa eu desenhar aqui para vocês estarem vendo. Seria algo assim. Certo? Existe uma regra a se colorir? Não. Você escolhe a melhor configuração de coloração nos seus candles para você estar tomando a sua decisão, tá? E sendo assim, a gente tem então, qual que é a diferença do candle de abertura, o candle positivo e o candle negativo? A abertura do candle positivo, o preço ele vai abrir embaixo e ele vai estar fechando logo acima. Já o candle negativo, ele vai abrir em cima, vai estar fechando embaixo, tá? Logo então a gente tem uma abertura e um fechamento. Logo no negativo então a gente tem a abertura e um fechamento. É como se o mercado, esse candle positivo, ele tivesse aberto na casa do 10 e fechou na casa do 20. Já o candle negativo, como se ele tivesse abertura na casa do 20 e fechou na casa do 10. Certo? Também o candle, né? Isso aqui a gente só formou o corpo do candle, tá? Isso aqui seria o corpo do candle. E a gente pode estar tendo também uma coisa que se chama pavio ou sombra, como você achar mais fácil de estar identificando e falando para você memorizar, tá? Que seria então um candle, ele pode ter desde uma máxima, como também pode ter uma mínima, tá? Alguns candles podem conter uma máxima, uma mínima, outros podem só ter uma mínima e um fechamento, tá? E assim por diante. Então vamos lá. O mercado então, a gente tem a mínima, a máxima, o negativo, e do positivo a mesma coisa. A gente pode ter a máxima e a mínima. O que seria essa máxima e o que seria essa mínima, né? Então é como se o preço ele abriu no 10, ele fez essa mínima, na casa dos 5. E logo então ele foi lá para cima e fez uma máxima na casa dos 25. Máxima. Tá faltando acento, mas vai ser acento mesmo. Certo? Então a gente tem uma abertura, né, que foi na casa do 10. A gente tem uma mínima que ele desvalorizou, veio na casa do 5. A gente tem uma máxima que ele fez, que foi na casa do 25, e a gente teve o fechamento que foi na casa do 20, né?
O oposto seria aqui no candle negativo. A gente poderia ter, então, uma máxima na casa do 25. E a gente poderia ter uma mínima na casa do 5. Quais são os movimentos, né, que a gente fez aqui? Logo então a gente fez um movimento do candle positivo parecido com esse. O mercado ele chegou a abrir no 10, veio até a mínima na casa do 5. Ele subiu até a máxima, fez uma máxima na casa do 25 e fechou na casa do 20. Já o candle negativo, ele teve uma abertura no 20, ele fez uma máxima do 25, logo então ele fez uma mínima na casa do 5 e ele fez um fechamento na casa do 10. Tá? Esse seria o movimento que o mercado fez por trás aí dos candles, tá? Isso acontece quando ele está negociando, certo? Outra coisa muito interessante, né, através do candle aqui, é como se a gente tivesse, né, eu gosto muito de usar essa analogia, como se a gente tivesse uma linha, eu gosto de dizer que é o meu ponto neutro, eu vou chamar essa linha aqui de ponto neutro, onde esse ponto neutro eu tenho os dois candles aqui, eu tenho o candle positivo, a gente vai ter o candle positivo e eu vou ter o candle negativo, os dois juntinhos aqui. É como se eu pegasse esse candle negativo e empurrasse ele logo para baixo, né? E aí a gente vai ter algo parecido com isso, certo? Onde a abertura dos dois vai se encontrar no mesmo ponto aqui, né? Então quer dizer que na abertura, se o preço ele vier cair, a gente vai estar tendo um candle negativo sendo formado, e da abertura, se a gente tem o preço começando a subir, a gente vai ter um candle possivelmente positivo sendo formado, tá? Mas isso não é uma regra, ele pode sim alterar. Mas o interessante é o quê? Nesse ponto imaginário da abertura, a gente tem o candle lá, ele brigando assim, o candle ele se movimenta assim, onde ele vai deixando o seu pavio, tá? Então, por exemplo, a gente tem, vamos supor que ele veio até aqui, ele já começou a subir, cada vez que ele for subindo, ele vai deixando esse pavio para nós. E se ele veio, por exemplo, até aqui, ele vai deixar um pavio aqui, por exemplo, para nós. Quando ele passa da abertura, né, que é o nosso ponto neutro, vai deixar esse pavio aqui. Quando ele passa da abertura, logo então, ele vai estar formando, né, um candle assim, tá? Um candle positivo. E aí, ele pode estar subindo, ele pode estar caindo. Se ele volta a cair, por exemplo, vamos supor que ele estava subindo, ele começou a cair e deu o tempo dele, por exemplo, um tempo que a gente vai utilizar mais para frente, no tempo de 5 minutos, e ele vai lá e deixa um pavio aqui para nós. E logo aqui, então, o que a gente fez nesse candle? A gente fez, então, a abertura dele, né? A gente teve a abertura, que foi o nosso ponto neutro, imaginário, abertura, a abertura, a gente tem a mínima que ele fez, a gente tem a máxima, e a gente vai ter também o seu fechamento, tá? Esse mesmo movimento poderia ser o candle negativo, tá? O movimento oposto. Então aqui também poderia ser o mesmo exemplo que a gente utilizou. Ele abriu na casa do 10, ele teve uma desvalorização na casa do 5, ele teve uma valorização na casa do 25, e aí o fechamento dele foi na casa do 20, tá? Então esse é o movimento que o candle ele faz, né? Aqui a gente tem as extremidades, são os pavis ou sombra, tá? E a parte da abertura e fechamento seria o corpo, certo?
Então, essa primeira parte básica que a gente precisa estar entendendo a respeito do Kendo, né, e como ele funciona, a anatomia do Kendo. Agora a gente vai para a parte intermediária. Te aguardo na próxima aula.